Vamos agora, então, falar um pouco sobre polinômio. Então, matéria de extrema importância também para o entendimento matemático e para quem está aí no foco para o vestibular, né? Bom, como que a gente pode definir um polinômio? O polinômio ele seria toda função. Então, ó, toda função P tal que o domínio dela é dos números complexos e o contradomínio também, tá? Tal que é dada por P de x é igual a n vezes x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais, aí seria a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2 vai chegar lá no a1 vezes x a primeira e a0 e x elevado a 0, que é 1, né, que seria o termo independente, com o n pertencente aos números naturais, né? Naturais, tá? Isso a gente chama de função polinomial, tá? Então, essa aqui é a definição de uma função polinomial ou polinômio. E aí, a gente tem o seguinte, os termos. Quem são os termos? A n vezes x elevado a n, eu chamo de termo dominante, tá? Então, a n vezes x elevado a n é o termo dominante, porque ele tem o maior expoente. Mas também são termos a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, né? A zero. Então, são todos os termos aí do polinômio, né? E etc, né? Se o polinômio tiver, por exemplo, a n menos 3 vezes x elevado a n menos 3, isso também seria um termo, tá? E nós temos também os coeficientes. Coeficientes. Quem são os coeficientes da função polinomial? Então, a n é um termo. Na verdade, é um coeficiente dominante, tá? A n menos 1, a n menos 2 e assim sucessivamente até a zero, tá? Então veja que a zero é tanto um termo quanto um coeficiente, na verdade, né? Então, e a gente tem o hábito de colocar o nome no polinômio em função do grau. Então, por exemplo, se eu tenho um polinômio assim, ó, p de x sendo x à quarta mais 2x ao cubo menos 4x quadrado mais x mais 5. Esse polinômio, eu falo que ele tem uma função polinomial de grau 4. Do jeito reverso ou ao contrário, né, ou diferente, se eu tenho 5x² menos 7x mais 1, eu falo que ele é de grau 2. E se eu tenho p de x igual a 7, esse cara aqui é grau 0, tá? E o termo independente, como que eu calculo o termo independente de um polinômio, né? Que é sempre o último termo. Eu sempre faço p de 0, porque aí vai cancelar todo isso aqui e vai ficar só o 5 que independe de x. Por isso que ele é o termo independente, é assim que eu calculo. E para calcular o valor numérico de um polinômio, é só eu assumir o x naquele valor.
né? Então, por exemplo, lembrando que isso aqui é uma função polinomial, né? Então, se eu tenho o polinômio p de x igual 5x², vou colocar aqui embaixo melhor, né? P de x igual 5x² menos 7x mais 1, eu posso substituir o valor. E aí eu vou achar o valor numérico do polinômio. Então eu posso substituir P de 1, eu posso fazer P de 2, né? P de 2 seria 5 vezes 2 ao quadrado, menos 7 vezes 2 mais 1. Então, para obter o valor numérico, eu faço essa substituição, tá? Isso aqui é o que eu chamo de valor numérico. Valor numérico, tá bom? E existe o que a gente chama de raiz do polinômio, coisas que nós já estudamos, né? Nas partes, nos módulos lá de funções, não é mesmo? Raiz é o valor de x. Então, raiz é sempre um valor de x, tá? Que satisfaz p de x igual a zero. Então, para achar a raiz de um polinômio, por exemplo, quero achar a raiz desse polinômio aqui, eu vou simplesmente pegar ele e vou igualar a zero. Então, cuidado, não confunda polinômio com equação, tá? Eu posso cair numa equação, mas um polinômio é uma função polinomial. Eu substituo o valor para encontrar o valor numérico, tá bom? Bom, visto isso, vamos agora entender sobre igualdade de polinômios. Bom, quando a gente fala sobre igualdade de polinômios, na verdade, o termo certo seria identidade, tá? Eu falo isso porque na nossa cabeça, eu falo assim durante a aula, né? Ah, vamos falar sobre identidade de polinômios. É que na verdade seria como se fosse uma igualdade. Eu quero saber se um polinômio é idêntico a outro, né? Então qual que é a condição? Eles têm que ter o mesmo valor numérico para todo x que pertence aos complexos, tá? Então, não é bem uma igualdade, seria uma identidade. Então, eu posso dizer que dois polinômios são idênticos quando eles têm o mesmo valor numérico para todo x que pertença aos números complexos, tá bom? Então, isso aqui é só um conceito que a gente tem que se atentar, beleza? E vamos para o que importa agora, de fato, que é falar sobre isso aqui, ó. Eu vou até colocar em vermelho aqui, ó, sobre a divisão de polinômios. Divisão de polinômios. Bom, primeiro nós precisamos retomar o raciocínio de uma revisão, de uma divisão comum, né? Então é simplesmente eu pegar, lembra na matemática, né? Eu tenho um valor, aqui vai ser um p de x, mas whatever, poderia ser 2, 3, 4, qualquer coisa aqui. E eu divido esse valor por outro, que seria aqui, ó, dx. Isso aqui dá um resultado, dependendo, né, sempre vai dar aqui um resto, que eu chamo de r de x. A divisão com polinômio não é diferente. Esse cara aqui, ele tem um nome, tá? Eu vou colocar aqui uma legenda. 1, 2, 3, e aqui você já sabe, né? É o resto. Então, quem que é 1? 1 recebe o nome, eu chamo de dividendo, beleza? Quem é 2? 2 eu chamo de divisor. 3 eu chamo de quociente. E 4, a gente já sabe, resto. Conclusão. Qual que é o princípio da divisão? Sempre que eu multiplicar esses dois e somar com o resto, vai dar o dividendo. Então, P de x era assim que a gente fazia a prova real lá no ensino fundamental, lembra? Se eu pegava 9, dividia, por exemplo, por 2, isso aqui dá 4, sobra 1.
Então, 9 é 2 vezes 4 mais 1. Isso vale para polinômio. Então, P de x é D de x vezes Q de x mais o resto. É a mesma prova real que a gente aprende lá no ensino fundamental. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Esse é o princípio. Beleza? Bom, e para a gente fazer isso, eu vou fazer uma divisão aqui exemplificando, né? Vamos supor aí que eu tenho um polinômio assim, ó, x à quinta. O polinômio tem que organizar muito bem, viu, pessoal? Então, ó, x à quinta mais 4x ao quadrado, não, né? 4x à quarta menos 4x ao cubo. Veja que o expoente ele vai decrescendo, né? Menos 3x quadrado menos 3x menos 14. Eu quero pegar esse polinômio aqui gigantesco, monstruoso, né? E dividi-lo por um polinômio assim, ó. Vamos colocar aqui, então, ó, x ao cubo mais 4x quadrado menos 5x menos 8. Como que eu faço isso? Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho que olhar o seguinte. Aqui eu tenho x ao cubo, então eu tenho que colocar alguém aqui que multiplicando me dê x à quinta. Esse alguém é o x quadrado. Então vamos pensar assim, ó. X quadrado vezes x ao cubo dá x à quinta. Eu venho para cá subtraindo. Por quê, professor? Gente, 10 dividido por 3. Ou melhor, vamos por aí, por 7. Vai dar 1 vezes 7. Eu não trago o 7 para cá subtraindo? É a mesma coisa. Eu multiplico e levo para lá subtraindo, uai. Beleza? Aí vai ficar lá, ó. Presta atenção. Presta bastante atenção. X quadrado vezes 4x quadrado dá 4x à quarta. Não é isso? Vem para cá como menos 4x à quarta. X ao quadrado vezes menos 5x dá menos 5x ao cubo. Vem para cá como mais 5x ao cubo. E menos 8 vezes x quadrado dá menos 8x quadrado. Vem aqui como mais 8x quadrado. Tá vendo que acabou aqui? Então, meu amigo, faz um traço e subtrai o que deu. Ó, cuidado, hein, gente. Faz o traço até o limite da conta. A conta veio até aqui, ó, tá vendo? Meu traço para antes. Então, aqui vai ficar, ó, 0, né? 0. Né? Agora aqui, ó, 5x ao cubo com menos 4x ao cubo vai dar x ao cubo. Como é que eu penso isso? 5 banana menos 4 banana dá uma banana, né? É isso. Então aqui, ó, 8 menos 3, 5x quadrado mais 5x quadrado. Ah, professor, o que eu faço agora? Bom, a divisão não parou aqui. Agora o que eu faço? Eu simplesmente copio o que sobrou. Vem aqui, ó, e desce lá as coisas, como se fosse uma divisão normal. Eu não desci os números? Então pronto, desci. O que eu tenho que olhar? O grau. Aqui é 3, beleza. E aqui é 3? Ah, então dá para dividir. Então dá para continuar. A gente vai parar quando esse grau for menor que o grau aqui, né? Quando for menor. Então aqui no caso está igual, né? Aqui é 3 e aqui é 3. Então dá para dividir. Então qual é o número que eu coloco aqui que multiplicado com x ao cubo me dá x ao cubo? Mais 1. Então é x quadrado aqui, ó. Vou mudar a cor. Mais 1. Não é isso? Então agora a gente vai fazer o mesmo processo. 1 vezes x ao cubo dá x ao cubo. Isso aqui vem para cá como menos x ao cubo. 1 vezes 4x quadrado dá 4x quadrado. Vem para cá como menos 4x quadrado. 1 vezes menos 5x dá menos 5x. Vem para cá como mais 5x. E 1 vezes menos 8 dá menos 8, que vem para cá como mais 8. Acabou? Acabou. Faço o traço até o limite. No caso aqui já não tem mais ninguém para descer, então agora é só somar mesmo. Então aqui, ó, zerou. Aqui ficou x ao quadrado. Aqui ficou mais 2x.
e aqui ficou menos 6. Pronto. O que eu vou olhar agora? Olha o grau. Aqui é 2, aqui é 3. Opa, não dá mais para continuar dividindo. Então, eu encerrei a minha divisão. O que agora isso quer dizer? Quer dizer que o meu quociente é x² mais 1 e esse cara aqui é o meu resto, tá? É o resto da divisão. A gente tem que aprender a dividir. Muitos vestibulares farão perguntas diretas. Qual é o resto da divisão desse polinômio por esse polinômio? E você vai ter que achar, beleza? Então é assim que a gente faz a divisão por polinômios, né? Polinômios grandes, né? Vamos assim dizer. Vamos continuar agora falando sobre divisibilidade de polinômios. Divisibilidade. Veja como que as aulas de matemática básica são essenciais neste momento, né? A gente está utilizando os mesmos conceitos. Bom, antes da gente falar sobre divisibilidade, eu preciso falar sobre o que é um polinômio nulo. O que é um polinômio nulo? Simplesmente é o polinômio que tem todos os coeficientes iguais a zero. Todos os coeficientes são iguais a zero. Lembra dos coeficientes? Coeficiente, né, igual a zero. Então, quer dizer que, por exemplo, nesse polinômio aqui, esses termos aqui seriam iguais a zero. Esses que eu estou grifando. No polinômio nulo, esses coeficientes que acompanham esses termos seriam zero, tá? E por que isso é importante? Porque quando a gente fala de divisibilidade, eu digo o seguinte: eu falo que um polinômio p de x é divisível por outro, por q de x, por exemplo, quando o resto for um polinômio nulo. Mas, professor, não entendi. Vamos por partes, então? Vamos dar alguns exemplos. Olha, se eu tenho aqui p de x e tenho aqui, ó, q de x, tá? São dois polinômios que eu quero comparar a divisibilidade. Eu falo que esse aqui é x ao cubo menos x² mais a. E eu falo que esse aqui é, por exemplo, x² mais x mais 2. E eu pergunto se p de x é divisível por q de x, quanto que vale a? Lembrando que a está aqui. Bom, vamos lá. Vamos aplicar o que a gente sabe, não é? Primeiro, eu preciso pegar o polinômio e dividir um por outro. Então, x ao cubo menos x² mais a. Vou dividir aqui por x² mais x mais 2. Bom, vamos ver onde que isso dá. Qual é o valor que eu coloco ali que dá x ao cubo? X. Então, vem para cá, menos x ao cubo. Aí multiplica lá x vezes x é x², vem para cá como mais x². Vai ficar 2x, vem para cá como menos 2x. Acabou? Acabou. Então vamos somar aqui. Deixa eu fazer a linha até aqui o limite, né? Então tá. Ficou aqui, ó. Zerei. E aqui ficou a menos 2x. Aqui o grau é 1 do polinômio, né? E aqui o grau é 2. Não consigo, de uma certa forma, continuar o que aqui? Dividindo. Não é isso? Aliás, perdão, acabei de ver aqui, ó. Olha só, né, eu errei o sinal ali, hein?
Por isso que, tá vendo? Tem que se organizar. Foi com rapidez, ó. Aqui é x, aí vem menos x ao cubo. Aí vai ficar x vezes x é x quadrado. Vem para cá como menos x quadrado. Tá vendo? Né? Aí, aqui foi até bom ter voltado. Onde está o x a primeira? Pois é, né? O x a primeira ele existe e a gente tem que colocar ele aqui. Tá? Foi muito bom ter falado sobre isso. Porque ele é 0 vezes x a primeira. Não é porque não tem que não existe. Existe, só que o coeficiente do x a primeira é 0. Por quê? Porque quando eu multiplico 2 vezes x, dá 2x. Vem para cá como menos 2x, eu tenho que colocar aí embaixo do equivalente dele. Né? Porque senão eu não consigo fazer a conta. Agora eu posso encerrar o assunto aqui. Por quê? Porque eu não tenho mais o que eu fazer. Né? Então, zerou, zero. Aqui vai ficar ó, menos x quadrado com menos x quadrado. Dá menos 2x quadrado menos 2x mais a. Copiei. Pô, o grau tá igual, então dá para continuar. Eu venho aqui e coloco menos 2, né? Porque daí vai dar menos 2x quadrado, menos 2x quadrado. Vem para cá como mais 2x quadrado. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Vem para cá como mais 2x. E menos 2 vezes 2 dá menos 4. Vem para cá como mais 4. E agora eu somo aqui, ó. Vai zerar, zerou. E ficou aqui, ó, a mais 4. Só que se eu estou dizendo que esse cara aqui é divisível por esse cara, eu sei que, por definição, né, o resto tem que ser um polinômio nulo. Então, ó, o resto da divisão tem que ser um polinômio nulo. Então, eu tenho que pegar esse a mais 4 aqui e igualar a zero. Certo? Então, o a tem que valer menos 4. Pronto. Achei o valor de a. Entendeu? Então, é assim que a gente faz a divisão, né, por polinômios. Tá certo? Agora que a gente aprendeu a lidar com isso, existe outra forma de lidar com divisões, que é por meio do algoritmo de Brio-Ruffini. Brio-Ruffini. Que cai muito em vestibulares, né? Só que ele só vale em uma condição: quando o divisor do polinômio tiver essa carinha assim, ó, sempre x menos a, tá? Ou x mais a. Sempre para polinômios divisores com essa carinha. Senão não vale. Entendeu? Então, por exemplo, vamos lá, vamos começar com os exemplos aqui. Se eu tenho 2x à quarta menos 10x ao cubo mais 44x menos 24 e eu quero dividir esse polinômio por x mais 1, eu já penso assim, ó. Poxa, olha só, x mais 1 está o quê? Nesse formato de x mais a. Como que eu faço? Primeiro ponto, eu tenho que pegar o divisor dele e achar o resto. Ah, perdão, falei errado. Resto não. Eu tenho que pegar esse divisor e achar a raiz. É que é tudo com R, né? Fica meio parecido. Mas eu tenho que achar a raiz desse polinômio. Quando eu pego ele aqui, eu vejo que a raiz dele vale menos 1. Lembra que para achar a raiz é igual a zero? Então tem que ser menos 1 ali. Então como é que eu faço esse algoritmo de Brio-Ruffini? Por que chama algoritmo? Porque ele é um passo a passo que não muda. Eu vou pegar esse menos 1 e vou colocar ele destacado aqui, ó. Menos 1. Vamos colocar ele num case aqui, ó. Menos 1. E aí pronto, eu faço uma linha para cá e faço uma linha para cá. Tá? Nessa parte, nesse espaço, eu vou colocar os coeficientes do polinômio. Então, por exemplo, se aqui é 2, aqui eu venho e vou colocar 2.
que é o coeficiente que acompanha x à quarta. Aí o próximo é o que acompanha o x ao cubo, é menos 10. Então eu venho aqui e coloco menos 10. Aí teria o coeficiente que acompanha quem? O x quadrado, só que não está explícito ali. Então lembra o que aconteceu na divisão lá anterior? Não é porque não existe, ele existe, ele só não está escrito, porque ele seria aqui, ó, 0 vezes x quadrado. Então o coeficiente aqui, o próximo, já não é o 44, é 0. Tá? Aí vem o 44 e por fim o menos 24. Pronto, tá? Eu não precisa, tá? Mas eu gosto de separar aqui também para não ter assim, nossa senhora, quase que apaguei aqui, né? Eu gosto de separar aqui, ó, para justamente não ter confusão na hora que eu for fazer as contas, tá? Mas isso aqui é pessoal, você não precisa fazer essas linhas não, senão você vai confundir. Se você confundir, porque você vai se perder aqui, então deixa assim mesmo, tá? Só cuidado para você não colocar números errados aqui, beleza? E aí como é que funciona o dispositivo? Tá? É bem fácil, para falar a verdade, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é descer esse 2. Pronto, desci o 2. Quando eu desço esse 2, eu vou multiplicar ele com a raiz. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aí eu pego ele e somo com o próximo. Então pronto, menos 2 com menos 10 dá menos 12. Fez sentido isso? Aí eu faço a mesma coisa. Menos 12 vezes menos 1 dá 12. Somo com o próximo. Com 0 dá 12. 12 vezes menos 1 dá menos 12. Certo? Com 44, então vai ficar 44 menos 12, 32. Pronto. 32 vezes menos 1, menos 32. Com menos 24 dá menos 56. Tá vendo que agora eu não tenho mais para onde somar? Então acabou aqui. Quando acabou aqui, eu desço uma retinha aqui. Por que eu desço? Porque esses caras aqui serão os meus coeficientes do meu quociente. Então, vamos lá. Eu estou dividindo um polinômio de grau 4 por um de grau 1. Certo? Ou seja, eu estou tirando o que ali? Um expoente. X à quarta dividido por x à primeira, né? Dá x ao cubo. Então, eu vou ter x ao cubo e esse é o coeficiente que acompanha ele. Entendeu? Menos 12 vezes o coeficiente que acompanha x ao quadrado. Certo? Mais 12 vezes o coeficiente que acompanha x, certo? A primeira. Beleza? Mais 32. Mais 32. Então pronto. Esse aqui é o meu quociente. Esse cara aqui é o meu quociente da divisão, né? Desse monstro aqui por esse divisor. Aí você deve estar se perguntando, e esse valor aqui? Pois justamente, olha que lindo que é esse algoritmo, ele já me dá o resto. O resto dessa divisão é menos 56. Tá? Então, esse algoritmo é maravilhoso. Ele já te dá o que? Por meio de uma divisão rápida, né, já dá o quociente e o resto. Perfeito? Só que você não pode esquecer de colocar o coeficiente, mesmo que ele não apareça aqui. Eu tenho que adicionar ele, porque ele existe, mas o coeficiente é 0. Tá bom? Uma vez estudado, então, exemplificado esse algoritmo de Brillouin-Ruffini, vamos falar agora sobre um teorema mega importante, que é o teorema do resto. Para que serve esse teorema? Vamos supor, às vezes eu quero saber o resto da divisão de um polinômio por um divisor, né? Eu não preciso fazer a divisão, às vezes eu consigo simplesmente achar diretamente, né? Então, por exemplo, para anunciar o teorema, a gente diz assim: o resto da divisão de P de x
supor ax mais b, né? O resto da divisão de um polinômio por ax mais b, que é um polinômio aqui de primeiro grau, né? É p da raiz desse polinômio. Então seria p de menos b sobre a. Veja que é justamente a raiz desse polinômio aqui. Então como é que eu faço isso? Vamos supor, eu tenho um polinômio. Exemplo, p de x. E estou dividindo por um outro nesse formato aqui, de ax mais b. Tipo, x menos 2. Eu quero saber o resto, não preciso fazer divisão. É só eu calcular p de 2. Por que p de 2? Porque 2 é a raiz disso aqui. Entendeu? Esse teorema aqui é muito fundamental para os nossos exercícios. Então, o teorema do resto tem que saber de decor o que é e como calcula. Então, eu quero saber o resto da divisão por x menos 2, calculo p de 2. Se for x menos 3, vai ser p de 3. E assim sucessivamente, tá bom? Bom, uma vez que nós aprendemos agora a lidar com polinômios, nós iremos comentar agora, por fim, né, calma que está chegando ao fim, sobre as equações polinomiais. Equações polinomiais, tá? Bom, o que é uma equação polinomial? É um polinômio e eu vou igualar ele a um valor. Nesse caso, por exemplo, a n vezes x elevado a n, aquela mesma história, mas a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais alguma coisa aqui, mais o termo independente igual a zero. Tá? Então, todo polinômio com grau maior ou igual a 1 tem pelo menos uma raiz complexa. Então, como que é, assim, isso vale para as outras áreas da matemática, mas se eu tenho uma equação de grau 2, eu vou ter duas raízes, considerando o conjunto dos complexos, tá? Isso vale para o conjunto dos reais também. Tem uma equação de segundo grau, vai ter necessariamente duas raízes, né? Então, só que qual que é o grande lance, né? Vamos supor, se eu tenho esse polinômio 2x ao cubo menos 3x quadrado mais 8x menos 12 igual a zero. Aí você olha e fala assim, pô, professor, não sei resolver. Calma. Qual que é a graça aqui, né? A gente consegue, de uma certa forma, tem que treinar muito o olho. Mas pensa comigo, eu consigo fazer isso aqui, ó. Se eu for reduzir os termos aqui, ó, olha esse termo aqui que eu consigo fazer com ele, ó. Olha isso aqui. Vamos colocar o x quadrado em evidência. Vai ficar aqui, ó, x quadrado que multiplica 2x. Você não concorda comigo? E aí menos 3. Show. Agora, olha esse outro termo aqui que dá para fazer com ele. Certo? Pô, vamos pegar aí, por exemplo, 4. E aí eu fico aqui, ó, 4 que multiplica 2x menos 3, certo? Igual a zero. Por que eu fiz isso? Porque agora, olha o que eu consegui fazer. Eu coloquei 2x menos 3 aqui e coloquei 2x menos 3 aqui. Aí o que eu posso fazer? Deixar 2x menos 3 em evidência, que multiplica x quadrado mais 4. Olha só, eu transformei uma equação polinomial que tem vários termos se somando em produto. Então agora é fácil, né? Para isso aqui dar zero, 2x menos 3 é igual a zero, ou x quadrado mais 4 é igual a zero. Nesse cenário, x é 3 sobre 2. Nesse cenário, x é raiz de menos 4, que é raiz de menos 1 vezes raiz de 4, certo? Ou seja, x igual i vezes raiz de 4, que pode ser 2, né? Quer dizer, é 2 no caso, né? Evidentemente, né? Porque aqui, ó, só pra gente explicar certinho, né? X quadrado igual a menos 4. Então, aí, módulo de x é igual a raiz de menos 4. E raiz de menos 4 é raiz de menos 1 vezes raiz de 4. Isso aqui dá 2i. Então, x pode ser mais
ou menos 2i, porque eu estou falando de módulo, né? Então veja, né? Eu tenho uma equação aqui de grau 3, eu tenho uma, duas, três, né, soluções. Né? Então, a solução para essa equação seria 3 sobre 2, 2i e menos 2i. Então, uma equação de grau 3, temos 3 soluções. Esse é o teorema fundamental da álgebra. Todo polinômio com grau maior ou igual a 1 tem pelo menos uma raiz complexa. Tá? Se quiser até anotar essa frase, volta aí e anota, tá bom? E aí o que acontece? Né? Esse é o teorema fundamental da álgebra. Agora a gente tem um outro teorema, que seria o teorema da decomposição. Teorema da decomposição. Tá certo? O que seria esse teorema da decomposição? Se eu tenho, por exemplo, uma raiz de um polinômio, então o p de x, né, ele pode ser escrito em função da raiz. Né? Então eu tenho um polinômio, aí eu tenho a raiz. Eu consigo escrever p de x em função da raiz. Lembra quando eu tinha função de segundo grau, que eu falava que a função de segundo grau podia ser a que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz? Pois é. Então eu consigo fazer isso. Entendeu? Essa é a graça. Tá? Mas aí você fala assim pra mim, tá, e como que isso cai no vestibular? Ah, deixa eu deixar aqui. Você concorda comigo que se eu achei uma raiz, eu passo isso aqui multiplicando, vamos supor assim, eu consigo escrever um polinômio p de x em função só de uma raiz e em função dela eu encontro as outras? Calma que você vai entender o que eu quero dizer. Ó, vamos supor que eu tenha assim, ó, x ao cubo, certo? Menos 2x quadrado menos x mais 2 igual a zero. E eu falo que menos 1 é raiz, com menos 1 sendo raiz. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse polinômio, olha que legal, eu posso escrever ele dessa forma. Se ele é igual a zero, eu posso falar então, vamos lá, em primeiro momento, que x mais 1, tá? Esse que é o polinômio, tá? Olha só, lembra que eu escrevo... Deixa eu escrever o teorema da decomposição aqui, porque eu acho muito sensacional isso daqui. Vamos lá, ó. Se R é raiz. Eu tinha falado oralmente, mas vale a pena escrever. Se R é raiz de P de X, então P de X pode ser escrito, como P de X igual x menos R vezes quocientes de x. Então vamos aplicar a definição. Se eu estou falando que menos 1 é raiz desse polinômio, então eu posso dizer que esse polinômio, né? Esse polinômio, x ao cubo menos 2x quadrado menos x mais 2, pode ser escrito como x menos menos 1, porque menos 1 é raiz, vai dar x mais 1, vezes o quociente de x. Tá? E aí eu consigo achar que esse quociente de x vai dar x ao cubo menos 2x quadrado menos x mais 2 dividido por x mais 1. Opa! Aqui eu caio no Brio-Ruffini, né? Então eu pego os coeficientes da primeira linha, que seria aqui, ó, 1, menos 2, menos 1 e 2. Pego a raiz do divisor, que dá aqui, ó, menos 1. E vamos fazer o algoritmo. Né? Desce aqui, ó, vai ficar 1 menos 3
Aí vai ficar aqui, ó, 2 e aqui vai ficar 0, né? Então aqui eu já achei os coeficientes e sei que aqui deu resto 0. Então não preciso me preocupar. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2. Por quê? X ao cubo por x à primeira dá 1 de x ao quadrado, né? Então pronto. Eu já sei que, portanto, o q de x ali, ele é x quadrado menos 3x mais 2. Isso aqui é o quociente, não é isso? Então, o que isso quer dizer para mim? Quer dizer que, se eu pegar a equação, que é essa daqui, ó, x mais 1 vezes o q de x, que eu acabei de achar, x quadrado menos 3x mais 2, eu consigo achar quem? As minhas raízes. Então, pronto. Eu já sei que uma solução aqui vai ser x igual a menos 1, porque se isso aqui for igual a 0, então quer dizer que isso aqui é igual a 0, né? Ou x quadrado menos 3x mais 2 é igual a 0, né? Não vou ficar aqui fazendo Bhaskara, mas a gente sabe aqui, ó, que vai dar 1 e 2. Então, como solução para esse polinômio, eu tenho menos 1, 1 e 2. Então, veja, com uma raiz eu consigo encontrar outras. Aí que está a magia, né, vamos assim dizer, dos polinômios. Você entendeu? E para a gente finalizar a aula, a gente vai falar sobre as relações de Girard. Temos algumas formulinhas interessantes aí. Bom, quando eu tenho um polinômio de segundo grau, por exemplo, ax quadrado mais bx mais c igual a 0, eu tenho que a soma das raízes dá menos b sobre a. E o produto das raízes c sobre a, que é o termo independente, né? Quando eu tenho um polinômio de terceiro grau, por exemplo, ax quadrado, ax ao cubo, bx quadrado, cx mais d igual a 0, a soma das raízes R1, R2, R3 não muda, continua sendo menos b sobre a. Tá? Agora, eu tenho o produto das raízes R1, R2, R3 como sendo também, lembra que aqui ó, é termo independente, então continua sendo termo independente, só que aqui é menos d sobre a. E eu posso fazer o produto entre raízes R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3. Coisa que não tem como ser feito, né, no polinômio de segundo grau. Isso aqui vai dar C sobre A, tá bom? Então, essas relações para polinômios de terceiro grau, né, acabam sendo muito, muito importantes, tá bom? E é isso, tá? Sei que é uma aula meio longa, mas está bem completa aí, com bastante exemplo, né? A gente vê aí, ó, desde números complexos, na verdade, tá? Muito obrigado, tá? Pela atenção e até mais.